Boa noite, agora sim. Eu achava que eu tava no meu pessoal, mas não. Fala, Dudu. Tá me ouvindo, cara? Dudu, primeiro a chegar. E. E já que vai ficar salvo, né, no YouTube, tenho que dar boa noite, porque às vezes eu fico enrolando, né, um tempinho. Mas, gente, muito obrigado aí por tudo aí, né? A gente recebeu hoje as doações do pessoal lá do da, da Hiperpelada, né? Os meninos aí que Onassi e Jordan foram comigo lá na casa Monsenhor Catão, deixaram algumas doações e a gente fica muito agradecido por isso. E hoje a gente vai bater um papo com o nosso pré-candidato, né, a prefeito de João Pessoa e também membro da comunidade em adoração Raoni Mendes. Então, opa, já chegou. Então deixa eu adicionar logo o Raoni aqui pra gente dar ao nosso papo. Fala, Olá, Raoni, tudo bom? tudo. Deixa eu colocar o fone aqui para melhorar. Tá certo. Grande Eduardo. Dudu, a gente tá precisando bater um papo contigo aqui, cara. Vou falar contigo mais tarde e ver se a gente consegue na segunda-feira. Já Raoni, vou, já vou chamando o povo aqui. Pode falando. ótimo. E aí, como é que estão as coisas? Com a graça de Deus, quando tá tudo caminhando bem. E você aí, Coisa como é que boa. tá a experiência? Rapaz, tá, é meio estranho, né? Eu tava conversando com Daniel da comunidade Fraterno Amor essa semana e a gente eu partilhei que eu tive, né, a graça de receber a comunhão nesse período e, e é uma coisa que muda, sabe? Que muda, assim, o toque do sacramento muda no seu coração, na sua vivência, mas é meio estranho, né? A saudade é Ô, gigante. rapaz, o sentimento é exatamente esse, eu até falei a ele, recebeu eu, minha noiva e minha mãe, né? Mãe chegou a chorar aqui em casa quando recebeu. É um sentimento de saudade muito grande. Deus vai preparando e ressignificando muita coisa, né, dentro de nós. Isso, Eu, isso, isso. eu vejo que tudo tem um propósito. Rapaz, onde Uhum. é que você aparou o seu cabelo? Você tá bem ajeitadinho. O meu cabelo não acho ninguém para cortar. Rapaz, eu cortei o meu já vai fazer um mês. Um mês, um César barbeiro, Jansen, que alegria. barbeiro veio Das aqui em boas-vindas quem casa. está chegando aí pela Sim, Instagram St. sim. Paul Experience. Alegria Elaine, minha irmã de comunidade. Pessoal que chegou eu não vi. Estava mandando mensagem. Hum, Diogo, muita gente aí, Lu. graças a Deus. E vamos bater esse papo. Uma alegria participar aqui. Estou à sua disposição, irmão. Ô, Raoni, então, como eu sempre falo aos nossos, a quem a gente convida, né, para bater esse papo, esse papo é só eu e você, né? Só tem nós dois aqui. Vamos desprezar todo mundo que está assistindo. Eu tenho aqui algumas perguntas minhas, concordo, confesso que minhas e algumas de alguns seguidores. E, e a primeira, como é de praxe, quem assiste nossas lives já sabe. A primeira eu sempre pergunto é o início, né? O começo, mas não o começo da sua caminhada, mas o começo da sua vida, né? Eu queria saber como é que foi a sua infância e o que você traz daquele tempo como algo fundamental para sua família hoje. Rapaz, tem uma história que eu conheci depois, Hum, né? No, no processo de separação dos meus pais, numa madrugada, minha mãe me contou, né? Uma história que foi um verdadeiro renovo que eu trago para o dia de hoje. Por que um renovo, Raoni? Porque minha mãe era o segundo casamento do meu pai e ela estava focada em estudar muito. Ela estava focada
no México, fazendo um mestrado, um doutorado. E quando ela chegou no México, mestrado, no doutorado, o foco dela era estudar. Então, ela teve sucessivos abortos nesse processo. E porque lá não tinha condições de ter filhos. Quando ela voltou para o Brasil, ela decidiu, né, ter o filho. Naquela época, ela decidiu não ter. E quando ela voltou para o Brasil, decidiu ter. Mesmo não tendo as condições da sogra, no finalzinho do quarto ali, num cantinho. Então, o que ela estava no México, quando ela chegou no Brasil, ela já não alegava mais. E aí veio eu. Então, a partir do momento que ela contou aquela história, eu pude puxar na minha infância alguns comportamentos, algumas que eu agia de liderança. Ou seja, eu lutei para nascer, Deus realmente me quis. Essa é uma história muito... Porque eu estava no início da caminhada, né? Estava ali no processo do EJC, 98, 99, 2000. E essa história que minha mãe me contou naquele momento me fez, né, perceber o que na infância me faltou, né? Eu tive um comportamento muito duro de relação. E aí eu pude perceber que minha mãe tinha uma vivência católica muito forte. Ela teve uma história com focolares, depois abandonou. Ela se decepcionou muito no colégio de freiras que ela dava aula. E assim eu fui conhecendo minha história. Então a fé do meu nascimento, ou seja, o desejo de Deus do meu nascimento, foi o primeiro momento já no ventre materno da minha mãe, ou seja, o querer de Deus, porque por ela a situação era a mesma. E aí eu nasci. Então eu trago essa história de vida. E a nossa vida só vale a pena se for com o reconhecimento do Criador. Quem foi Deus? A Ele eu devo uma resposta de amor. Então, é esse ensinamento que eu trouxe da minha infância. Óbvio que teve várias outras situações que eu passei, né? Eu e meu irmão até chegou aí também. E isso me edificou bastante. Interessante. E me conta aí, quem já ouviu sua história já deve saber, mas vamos para a gente pontificar a nossa conversa. Como foi a sua conversão? Como é que foi o início desse processo de conversão, né? Porque a conversão é um processo e vai durar até o resto da nossa vida. Isso. Como foi esse start inicial da sua conversão? Eu estudei no Piaget, não era um colégio católico, era um colégio até a terceira série. Na quarta série eu fui para o Marista. Então começou ali o primeiro contato de fé, né? De conversão mesmo. E no Marista eu tive a oportunidade de fazer alguns retiros que chamava mariais. E esses retiros mariais eu comecei a ter uma experiência. Eu fui catequizado lá, fiz a primeira comunhão lá. Hoje é Padre Moacir, mas era irmão Moacir, que foi meu catequista, né? Eu fui catequizado por ele. Quando chegou nesse momento do Pio X, eu comecei a ter o entendimento que eu não bastava ser um cidadão. Eles tinham que formar um virtuoso cidadão, mais um cristão. Aí eu comecei a ter esse entendimento, fui aprofundando isso, entrei numa equipe de basquete, que me ajudou bastante nessa questão, mas eu tinha um comportamento, vou dar um exemplo assim, o meu apelido era um palavrão. Né? Era um comportamento que, meu amigo, problema teu, tu te vira, eu quero lá saber. Né? Ou seja, era muito grosseiro com as pessoas. Isso porque em casa também eu tinha uma realidade bem dura. Né? Apesar de minha mãe trabalhava muito, meu pai, eu sou muito amoroso, mas a realidade era cacete na veia. e nisso, nessa experiência do colégio, né, essa conversão, ela foi se dando aos poucos. Né? Eu fui convidado por um amigo meu chamado Tavinho, né, também estudou lá comigo no Pio X durante esse tempo. Ele fez o SEGME e eu fui convidado a entrar com ele no SEGME. Eu não fiz o SEGME, né? Eu já entrei no grupo dele. E o convite foi o mais inusitado, que eu acho que todo adolescente imagina. Disse, ó, tem muita menina lá, vamos? E eu fui, né? Eu acho que ali Deus já dizia assim, rapaz, eu tenho pressa com esse menino, senão ele vai debandar. E lá
No SEGM eu pude participar mais. Aí eu fui me abrindo. Eu tive um coordenador, Luciano Wagner e Hilda Lúcia, que foram bastante dedicados, né? Todos os arredores diziam: você pegou a pior pessoa possível no seu grupo, vai dar trabalho demais. Mas aí eles inteligentemente utilizaram uma pedagogia de Deus. O que é que eles fizeram? No ano posterior, eles iam pegar outro grupo e disseram assim: você vai coordenar, você vai ser o coordenador jovem. Pronto. Aí quando chegou nesse momento coordenador jovem, eu disse: poxa, eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que ler, eu tenho que fazer reunião. E aí eu comecei a desenvolver, porque eu digo: rapaz, eu não posso ficar. E o grande lance desse momento da adolescência e da juventude, que foi realmente o momento que eu tive um encontro pessoal com Deus, foi no EJC, em 1997. E esse encontro pessoal é marcante, porque o encontro em si do EJC, ele tem várias situações que ele faz. Eu acho que eu nunca chorei tanto na vida como eu chorei naquele encontro. Eu sou fácil de chorar, eu sou muito fácil. Eu acho que o menino disse que eu tenho o dom das lágrimas. Mas lá no EJC foi esse encontro pessoal. E aí, meu irmão, é uma transformação. Porque aí você passa a entender, desde o que você não ama as pessoas pelo que ela pode lhe dar e ama pelo que elas significam. E isso foi muito importante. Desde o momento em que você fica naquele deserto, do filho pródigo, todas as fases que faz reflexões naquele momento, para a gente não estragar a surpresa, né? Mas todas as fases que ele faz refletir foram muito profundas para mim. Eu já tinha aquela luz, a semente lá, né? Mas talvez em terreno pedregoso, né? Por causa do meu comportamento ainda, não tinha me identificado. E entre quedas, sendo bem franco, essa caminhada sempre teve altos e baixos, né? Porque em mim estava um homem autossuficiente, até chegar ao ponto de hoje, de você anular-se a autossuficiência, o orgulho, e colocar-se em obediência a Deus. Então, eu estou vivendo nesses últimos 3 anos na comunidade católica em adoração um processo de reencontro com aquilo que Ele verdadeiramente me chamou lá atrás. Então, houve no EJC em 1997, houve no SEGM um pouquinho, mais forte no EJC. Depois, eu participei, fundei um grupo de oração, coordenei grupos na renovação carismática, a gente auxiliou na criação da Casa do EJC, a gente fundou a Casa do EJC Neves, depois migrou para a Casa Monsenhor Catão, a Casa do EJC continuou tendo essa sobrevivência. A gente fez, eu me doei tanto no EJC Neves, e isso para mim acho que é a maior alegria, que todas as pastorais existentes hoje foi na oportunidade que a gente estava no Jota com um grupo muito bom de querer transformar. Mas tudo isso teve 2 pessoas que coordenaram uma equipe. E essas 2 pessoas, até hoje, eu partilho com elas, porque elas estavam lá nessa equipe adorando a Deus, né? E ali foi realmente um mover de Deus, um novo na minha vida. E a partir dali. Então, existe, como ele disse, existe uma autossuficiência minha, né? Que muitas vezes eu quis fazer do meu jeito e não deu certo. Eu tive que recomeçar. Mas esses são os momentos que a gente está vivendo e reconstruindo. Falando aí de autossuficiência, é muito interessante isso. Eu não tinha nem colocado aqui, mas você falou e vale a pena a gente levantar esse ponto, né? Porque a autossuficiência, ela para um cristão católico, ela é quebrada, né? Ela é quebrada, porque a gente deve fazer a vontade do Pai e não a nossa. E então, eu te pergunto, como é que foi esse momento que você percebeu que a sua autossuficiência fazia mal para você, para sua alma, e que era algo que iria lhe prejudicar na sua caminhada? Foi o seguinte, por mais que você já tivesse conhecimento de Deus, você era que ele chegue aqui, você abre a Bíblia e ele fale. E
ele fala, e eu interpretava, para usar uma palavra do mundo moderno atual, eu relativizava aquilo que ele estava colocando. Então, a autossuficiência era eu colocar do meu jeito aquilo que Deus tinha pedido. Vou dar deixa eu ver um exemplo prático. Na minha vida pública, eu fiz escolhas em que Deus disse, o caminho é esse. E eu olhei assim e disse, certo, eu estou seguindo esse caminho. Mas tinha tanta informação que eu peguei esse caminho, o caminho que ele tinha indicado, e fui, vou botar assim, fazendo um novo caminho. Então, isso é uma autossuficiência, porque eu moldei, relativizei o caminho que ele direcionou. Você só enxerga, sendo bem objetivo, com aquela palavra, orar e vigiar. Você só enxerga se você estiver vigilante na oração, orando e vigiando, orando e vigiando. Essa oração e essa vigilância lhe traz a identificação da autossuficiência. Por que eu estou afirmando que eu fui autossuficiente? Porque eu pude identificar em oração que essa autossuficiência me impede de fazer a vontade de Deus. Então, existiu situações, né? Na condução familiar, na decisão de casar, né? Noivar, namorar, existiu muita autossuficiência. Imagina quem noiva e diz assim, rapaz, será que vai dar certo? Eu tô me prendendo. Aí você vê um monte de amigos seus, rapaz, tu vai fazer uma loucura dessa, tu é novo demais, e não sei o quê. Aí você começa, Deus já tinha dado a palavra, Deus já tinha dado o direcionamento, Deus já tinha dado o que para a minha vida, mas você começa a relativizar. Isso é onde habita a autossuficiência e onde você termina desviando-se daquilo que Deus tem para você. Realmente. E falando um pouquinho da comunidade, eu fiz essa pergunta para todo mundo, todas as pessoas aqui que eram de comunidade, que a gente bateu um papo, eu fiz essa pergunta e é muito interessante as respostas, né? Eu perguntei a Daniel e ele não soube me responder. Eu perguntei a Rafa e a Filipinho. Eles também ficaram um olhando para a cara do outro, não souberam me responder. E Eita, agora você vai me pegar. Eu acredito que com você é do mesmo jeito. Porque quando a gente fala em vocação, a gente fala em amor e amor não se explica, amor se sente. E eu queria lhe perguntar o porquê. Porquê da comunidade em adoração? Por quê? Vou contar o porquê. Eu vou com a história. Dia 20 do ano 2018, eu sofri um acidente jogando basquete. Eu virei o pé, literalmente. Sim. Meu pé ficou de lado. E ali Deus queria me parar. Passou-se o tempo, eu já estava no vocacional da comunidade. Eu já tinha feito vocacional, iniciava-se... Não, eu estava no vocacional da comunidade, continuei, fiz boa parte do tempo de Moleta, 2018. E no final do ano, na preparação para ir para o retiro anual, lá, o diácono fundador mandou um vídeo de Moisés Rocha. E Moisés Rocha dizia, se vocês podem pesquisar, a ovelha com a pata quebrada, né? A ovelha e seu pastor. Tem que anotar aqui. E quando Moisés Rocha falava o porquê a ovelha ficava no ombro do pastor, não sei se vocês já viram a imagem de Jesus com a ovelhinha aqui sobre os ombros. E lá naquele momento, Moisés Rocha dizia o seguinte, sabe por quê? Quando a ovelha, quando o pastor vai com o cajado andando, todas as ovelhinhas seguem. E às vezes tem uma ovelhinha, Janiva, minha comadre, tem umas ovelhinhas que saem do caminho. Desvia-se.
quando a ovelhinha se desvia, o pastor vai lá, quebra a pata da ovelha e passa 15 dias, todo dia, com ela aqui, para ela sentir o cheiro do pastor e não sair mais de perto do pastor. Então, lógico que eu tive um entendimento em abril. Quando foi em dezembro, com esse vídeo, eu tive revivi o entendimento do que Deus queria fazer na minha vida. Só pare tudo. Não é do seu jeito. Você já fez várias vezes do seu jeito. Eu estava em eleição, quando. Olha só, quando eu cheguei para a sala de cirurgia, não fui cirurgiado, mas quando eu cheguei na sala, o médico diz assim: esqueça a sua eleição desse ano. Você não bota o pé daqui a 6 meses no chão. Ah, digo, meu Senhor e meu Deus, mas seja feita a tua vontade. Eu não ia desobedecê-lo mais. E aí eu já tinha tido entendimento. E aí eu fui iniciando esse período, mais de 45 dias sem botar o pé no chão, e consegui ter uma recuperação rápida. Mas aí, quando botou o pastor, o porquê da minha adoração foi porque eu precisava encontrar-me com o caminho de santidade, que é a samaritana no poço. A vocação nasceu do encontro da samaritana no poço. A samaritana não era da convivência do judeu. E, de repente, no dia a dia, nas minhas atividades, estava voltando aquela autossuficiência. Então, mais do que a comunidade precisar de mim, do que Deus precisar de mim, eu precisava de um caminho de santidade, que a gente chama da nossa espiritualidade, né? Então, o porquê da minha adoração? Porque lá eu me encontrei com Jesus na beira do poço, no poço da minha alma. E aí eu posso dizer a você, adorar e servir com alegria é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Realmente, realmente, isso aí é nítido, assim, quem conhece você, quem teve contato com você antes e depois da comunidade, a gente consegue, é quase que palpável esse sentimento, Amém. assim, de alegria, como se você tivesse voltado para casa, sabe? É o filho pródigo. Amém, confirmo. E Raoni, a gente vê hoje, antes da gente partir para falar sobre trabalho e serviço, a gente vê a evangelização como algo necessário, né? Sim. É algo que é bastante necessário para o ser humano. Eu queria que você explanasse aí o que é que você acha e como se deve, né, ter contato com essa evangelização nesse período de pandemia, né? Porque a evangelização, ela necessita de algo que transcende a sua vontade. Então, eu sempre digo isso, assim, é muito fácil de se entender quando você começa a entender o movimento do amor. O amor é sempre movimentado de dentro para fora, né? O amor não deixa que a gente fique estagnado. E a evangelização tem muito disso, né? De não deixar a gente parado. E nesse período de pandemia, onde a gente fica dentro de casa, a gente está mais resguardado, como você enxerga, como você põe em prática a evangelização que é tão necessária nos dias de hoje? Quero agradecer a presença aí de Juarez, Calianda. Tavinho chegou atrasado hoje, viu, Tavinho? Tavinho é esse amigo de infância que me iniciou, né, na caminhada lá no SEG. Sim, sim. A evangelização para fora, ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho, ou a evangelização a minha pessoa? As duas. As duas. Hein, Conde? Vamos as duas, certo. As duas. Então é o seguinte, a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é isso? Então Sim. eu não conseguirei nunca, e aí, por mais intelecto que a gente tenha, ou conhecimento da palavra que a gente possa ter, eu nunca irei evangelizar se eu não estiver evangelizado, se eu não estiver convencido, se eu não tiver feito aquilo que Nossa Senhora fez. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Se eu não deixar a vontade de lado, eu não vou conseguir evangelizar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o que é que eu tenho? Minha rotina antes da pandemia era acordar um pouquinho mais cedo, café dos meninos, para que eles fossem para o colégio, e aí já tinha feito minhas orações iniciais. Nos primeiros 20 dias, alterou tudo, né? Aí eu disse, rapaz, eu preciso voltar. Então, essas 2 últimas semanas, eu tenho buscado acordar entre 5, 5 e meia, até no máximo 6 horas,
para que eu possa, os meninos voltaram aos estudos online, para que eu possa continuar fazendo o estudo. Eu assinei a minha biblioteca católica e eu tenho gostado muito daquilo que eles têm oferecido. Esse é o livro que eu estou lendo atualmente, de São João Clímaco, A Escada para o Paraíso. São 30 degraus para chegar ao paraíso. E esses estudos dos degraus têm me feito evangelizar-me, né? Ou seja, me preparar. Quando chegou nos primeiros 15 dias, Padre Bruno, da Canção Nova, disse assim: Raulinho, vamos fazer uma live de manhã, antes da missa, inclusive, às 9 horas da manhã. Aí eu disse, bora. Eu pensava que era 9 horas da noite. E naquela live com o Padre Bruno, o Senhor falou no meu coração, você precisa fazer um tríduo de oração. Aí eu disse, tá certo. E aí eu comecei a organizar domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça. Aí eu estou fazendo todo domingo, segunda e terça, live de oração, partilhando essa evangelização daquilo que eu tenho bebido durante os dias. A comunidade ganhou um outro formato com essa pandemia. Todos os dias nós estamos fazendo a Lectio Divina, né? Ou seja, fazendo a leitura do Evangelho do dia, logo cedo, agora com o fundador, com o diácono, e a partir daí eu já estou acordado, né? Já tenho acordado mais cedo, e essa busca sedenta da palavra. João Clímaco é muito, assim, é uma realidade de monges, né? Você adentrar naquela realidade, pegar a Bíblia e ler com atenção e tentar fazer isso, aplicar para a sua vida, é algo formidável. Para eu lhe dar uma ideia desse livro aqui, Sim. Eu até fiz uma partilha com o Andrei, muito forte, e depois fiz uma partilha sobre obediência. Mas teve uma frase de obediência que ficou marcada. Sim, pronto. Só oração não sustenta. É necessária a vigilância. Sobrevivi os perigos do oceano e, ao chegar no porto, naufraguei. Diga aí. É forte ou não é? É muito forte. Muito. E a da obediência é o seguinte: a obediência é o túmulo da vontade e a ressurreição da humildade. Irmão, quando eu passei a entender mais ainda, né? Compreender mais ainda, a obediência é o túmulo da vontade, ou seja, eu enterro minha vontade e renasço, é a ressurreição da humildade. Então, não tem humildade se você não enterrar sua vontade, né? Verdade. Rapaz, as perguntas geralmente eu faço a mesma coisa, porque principalmente nesse sentido de pandemia, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade de manter a fé viva, né? De colocar fogo, de colocar lenha naquela fogueira. E foi o primeiro, assim, você foi o primeiro que falou da minha biblioteca católica, que quem assina é minha irmã. Minha irmã assina, mas eu pego os livros tudo dela. Inclusive, eu tô usando esse livro aqui, ó, de São Bernardo de Claraval, como o meu livro de cabeceira, que tem uma frase nele que eu deixei marcado, que é sensacional. Boa noite, Ele cara. fala assim: onde há amor, não há cansaço, mas sabor. Né? Porque o amor tem dessa, o movimento é para fora, você não fica estagnado, né? Então não tem cansaço, tem o sabor, tem o gosto, né? E realmente a minha biblioteca católica é uma pedida muito boa aí para quem quer sair dessa tibieza nesse período de quarentena. E São João da Raoni, falando Cruz, um pouquinho assim, complemente. Tá um delayzinho, desculpa. Não, Tá um São João da delayzinho, Cruz, contribuindo com sua frase, diz assim: onde não há amor, ponha amor e haverá amor. É muito interessante isso, porque eu perguntei uma vez, nas minhas pregações, eu sempre envolvo nessa questão do amor, porque o amor é muito relativizado, né?
As pessoas não sabem Sim, o que é amor. Sempre pergunto, você sabe o que é amor? Muita gente não sabe me responder. Mas aí eu utilizo uma frase de Santo Agostinho, que ele fala que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se você não sabe o que é amor, você não conhece o que é amor, como é que você ama, né? E aí a gente vai explicando Adriga, toda eu te... essa questão do amor, né? E que é muito necessário, principalmente, e agora falando do seu trabalho, né? Que é necessário uma dose dobrada, digamos assim, de amor, porque acredito eu que você, enquanto agente político, deva ter contato com muita coisa que vai de contra, né? Aquilo que a gente atesta como algo inviolável, né? Por exemplo, como quando a gente vai falar de aborto, né? Eu tenho uma opinião bem radical com relação a isso, que eu acredito que não era nem para ser discutido. Tipo assim, com aborto não se discute, né? A gente não precisa discutir sobre isso porque é algo que não tem o que ser discutido, né? E, Raoni, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre o que você pensa. Agora a gente vai começar a entrar nessa sua relação de trabalho e serviço e fé. E o primeiro ponto eu queria levantar essa questão do aborto, assim, como você enxerga, né? Como você tem, qual a visão que você tem sobre o aborto? O direito natural, né, é algo assim inviolável. Sim, Eu estudando cada vez mais, eu vejo que até na própria legislação não deveria existir essa possibilidade de permissibilidade, né? uhum, Deveria, de todas as formas, salvar as vidas e, de alguma forma, fazer com que esse cidadão que Deus escolheu para nascer pudesse estar conosco. Mas, de forma prática, sem fazer esse discurso, o que é que sim, eu fiz? Incluí, eu tive uma relação muito boa e uma relação provida em Brasil, a oportunidade de construir no município de João Pessoa, inserir na lei orgânica municipal a palavra nascituro, estendendo o direito que era para o jovem, que era para o idoso, e aí eu consegui inserir, porque estava a discussão do Estatuto do Nascituro, e como na Câmara também nós precisamos ser, né, inteligentes no argumento, quando as feministas viram essa discussão, já tinha aprovado, já estava sancionado, já está. Então, hoje, é lei no município de João Pessoa a proteção ao nascituro, ou seja, desde a concepção. Óbvio que existe uma legislação permissiva ainda, né? Que o STF tem feito um papel contrário àquilo que deveria ser feito pelo legislador. Não se enfrenta, não se discute, há um ativismo judicial, mas não tenha dúvida que eu, enquanto ser humano, independente de posição, de missão política exercida, eu defendo a vida. É algo contrário, não à minha fé. Vamos racionalizar. sim, Contrário a uma opção que não é direito de ninguém, é direito do nascituro. É direito da criança que foi concebida, né? realmente. Quem é que fala por ela? Quem é que briga por ela? Ah, foi uma noite de amor, foi uma noite de loucura, foi uma noite de paixão, certo. E o bebê? Então, assim, acho que nós deveríamos ter um grupo de psicólogos, de assistência social, nós teríamos ter um grupo maior de atenção a essa base dessas gravidez indesejadas, né? Para que esse sim fosse o suporte de uma vida estar acima de tudo. Mês passado, né, eu fui procurado, uma filha de 18 anos, o pessoal da renovação de um bairro me procurou, porque estava grávida, com 7 meses e 2 semanas, só tinha feito uma ultrassom, você imagina, Uhum. e a mãe tinha abandonado, com um irmão de 15 anos que também era usuário de drogas. Então, assim, é algo assim que não passa pela minha cabeça ter nenhuma conduta diferente da que eu acredito. Porque já Vida dizia. sempre, Já, aborto nunca. ah, aí.
Porque já diz, né? Eu acredito que seja São João 20, não, São Pio X, que fala que não há um mal tão grande que Deus possa tirar um bem maior ainda, né? E eu realmente, assim, eu te pergunto isso, Ani, eu entro nesse ponto, por quê? Primeiro, porque Tiago, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, no município, né, onde eu voto, é, eu, eu conto nos dedos, né, as pessoas que eu confiaria, né? Eu conto nos dedos, acho que no máximo três, né? Você, Tiago Lucena e Carlão. Carlão não conheço, mas já dei uma explanada sobre a vida dele. E Tiago, minha opinião, eu tenho essas três pessoas dentro do município que eu confio. E vendo você, né, se declarando como pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, é algo que a gente o cristão católico, né, deveria se orgulhar e prestar um pouquinho mais atenção, porque a gente se fala tanto, né, da bancada católica no governo federal e tudo mais, aonde a gente também tem uma bancada considerável no governo federal, mas que ninguém fala, ninguém valoriza o trabalho dessas pessoas. Então, dentro do município, a gente pode encontrar vocês três e valorizar o trabalho de cada um. Uma seguidora nossa fez uma pergunta. Ela quer saber a sua motivação de se candidatar. Qual foi? A sua motivação de se candidatar de estar, né? Se declarar como pré-candidato à prefeitura de João Pessoa. A motivação maior foi aquilo que eu lhe disse, né? Não fazer mais a minha vontade. Qual era o mais prático para mim? Estou suplente deputado, articular para subir novamente a Assembleia e, se preciso for, para ter um mandato, disputar a prefeitura, disputar a vereança. Seria mais um tiro curto, né? Já que minha votação nunca diminuiu de uma pessoa, sempre foi crescente, seria um tiro mais simples, mais fácil. Para você ter uma ideia, desde o término da eleição de 2018, eu coloquei em oração. E a motivação maior foi em agosto do ano passado, quando a comunidade fez um cerco de Jericó, onde eu pude colocar ao Senhor as minhas angústias em relação a isso. Senhor, eu não tenho as condições partidárias, eu não tenho as condições financeiras, eu não tenho os grandes apoios políticos das máquinas, mas eu tenho um coração disposto a... Se for da tua vontade, eis-me aqui. E nessa motivação que eu coloquei, eu fui claro, tanto para continuar na vida pública, quanto para deixar a vida pública. Em setembro, eu fui a fazer um post, me candidato, sozinho, sem dizer nada a ninguém. O partido tinha 3, 4 opções lá, oferecendo. E coloquei esse post no dia 7 de setembro, no dia 8 de setembro, porque dia 7 de setembro eu estava na vigília da nação, junto com a renovação lá em Cruz das Armas. Quando foi, eu recebi a confirmação, diga-se de passagem, no último dia do cerco do Jericó, porque eu já estava angustiado, né, do que se eu ia para a área privada, continuaria na área consultoria, palestra, enfim, fazer minha vida, ou se eu continuava na vida pública. Então, eu entreguei a ele. Na quinta-feira, o último dia do cerco. No outro dia, eu recebi a confirmação por uma pessoa. E eu disse, ótimo. Então, eu me encontrei com o Padre Sandro, da comunidade de Consolação. Tá me escutando ainda? Sim, sim. Ele confirmou. Depois, eu me encontrei com o Padre George. Ele confirmou. E aí, eu fiz uma carta em janeiro deste ano de 2020. Não, 2019, agosto de 2019. Em dezembro, eu fiz uma carta para a comunidade, apresentando, né, o desejo de ser pré-candidato a prefeito de João Pessoa e se a comunidade estaria nessa candidatura. De acordo do ponto de vista seguinte, é vontade de Deus, né? Atrapalha a minha vida na comunidade. Então, a comunidade rezou por um tempo e o discernimento foi que não há incongruência no meu comunidade com o
chamado da vocação política, né? E Uhum. aí a motivação foi aumentando. Chegou em janeiro deste ano, assim, não vou dizer do nada, providencialmente o partido, um dos que estavam pré-candidatos saiu para outro partido e, e o presidente do partido foi alçado a líder nacional, né? E Uhum. ficou só eu. E eu fui oficializado pelo partido. Fui o primeiro, inclusive, oficializado em João Pessoa, o primeiro pré-candidato oficializado. E aí eu só posso dizer assim, a motivação é fé de servir as pessoas. Não tem outra motivação a não ser esta. Fazer aquilo que deva ser feito da forma certa, correta, transparente, direta, objetiva, conquistando corações. E eu tenho dito o seguinte, eu sou bom em unir os bons para fazer o bem. É isso, é essa a motivação. Então eu coloquei-me de forma audaciosa, corajosa, eu não tenho dúvida disso, inovadora. Eu não teria essas condições lógicas humanas, né, a princípio. E aí eu Uhum. posso dizer a você, o time que se soma a esse processo é um time altamente qualificado, né? Eu tenho um coordenador de campanha que é um ex-presidente do Sinduscom, um engenheiro civil, um cara renomado, respeitado, né, que é Estelo Queiroga. Estelo é uma pessoa muito benquista na sociedade. Fernando Leal foi diretor do Sebrae, um empreendedor também, um educador fantástico. Então, assim, também está... E aí eu posso citar diversos nomes. Então, eu só posso dizer que a motivação é essa que as pessoas têm encontrado e meu coração se coloca no serviço. A maior motivação é o servir. Realmente. E é muito. Eu tive com Beta agora nesse. Acho que foi em não, fevereiro. E ela me contou que tava te ajudando. E Isso, é na área de com, saúde. na área de saúde. E ela contava com um brilho nos olhos, assim, uma felicidade gigante. E eu ali entendi o porquê, né? Porque quem conhece Beta sabe que é uma pessoa de muita oração. Foi é da Canção Nova. Isso. E ela falando, assim, partilhando comigo, que realmente confiava, que estava muito feliz, muito empolgada de ver um católico nessa posição. E Raoni, me diz uma coisa, como é que você consegue conciliar o seu trabalho com as atividades da comunidade, que são inúmeras, né? A gente sabe que a comunidade tem diversas atividades, como é que você consegue conciliar isso? Eu estou fazendo a seguinte... Eu fiz a seguinte decisão. Eu escolhi servir a Deus, né? Uhum, E a comunidade, ela é o caminho de santidade. E eu consigo fazer as atividades da comunidade sem deixar aquilo que eu tenho que ser feito. Por exemplo, 6, 5, 4 reuniões por dia. Então, eu preciso reorganizar meu tempo. Então, a disciplina, a obediência foi muito mais severa comigo. Eu tenho sido muito mais severo na minha prática. Então, a comunidade tem uma exigência de oração, né, semanal. E a exigência que eu digo, gente, né, a obrigatoriedade é diferente. Ela mostra um caminho que é necessário para estar em unidade com a comunidade, para a gente não pontuar errado. uhum, Então, não tem tido... E agora, no momento de pandemia, tudo é online, né? Então, as formações são online. Então, quando você faz uma grade, óbvio que no momento de campanha mesmo, quando apertar mais, eu vou ter que organizar a presença, se voltar a presença física. Mas eu consigo, sim, fazer de forma tranquila. Não, quando choca, aí eu faço o seguinte. Eu comunico ao meu formador, a pessoa que acompanha, ó, vou ter um choque horário por essa atividade. Tem condições de você me repor, ou eu fazer em outro horário, ou eu, né, vou combinando tudo. Outra coisa que eu acho formidável na vida comunitária é esse cuidado, sabe? uhum. É algo que me encanta. As pessoas talvez achem ruim. Eu acho fantástico. Eu acho você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha,
que é que você acha disso? Eu estou pensando em posicionar disso. Porque qual é a tendência? Quando você vai começar o embate político, eu já fiz o discernimento sobre isso. Você tem uma tendência de querer pegar os pontos negativos do seu adversário e querer só focar naquilo. Uhum. Então, eu já tive um discernimento sobre essa situação, porque eu preciso também ser cristão nesse ponto, entendeu? Não Sim. dá para eu preciso apontar os erros e as falhas, sim, eu preciso, mas eu preciso preservar aquilo que é essencial do ponto de vista cristão. Então, eu vou mostrar as soluções daquela problemática que acontece. Isso já foi uma visão diferenciada. Eu posso confessar a vocês, não é algo que estava incutido na minha cultura, mesmo eu sendo cristão há um bom tempo, mas quantas vezes eu fiz de forma a ferir, não a pessoa, mas ferir aquela situação porque eu tinha um objetivo. Isso foi transformado, porque eu tive a oportunidade de partilhar com o meu formador sobre isso. Então, eu tento conciliar de forma que me ajude a não desviar o olhar e não desviar do ombro do pastor. Eu não quero quebrar outra pata, não. Não vai, não. E a gente já encaminhando aí pro final do nosso papo, Caramba, foi rápido. Eu queria... Rapaz, aqui, eu nunca vi na minha vida 1 hora passar tão rápido quanto nessas lives. Eu queria saber de você, Raoni, o seguinte. A gente sabe, enfim, a gente já partilhou aqui sobre fé, sobre trabalho e tudo mais. Nessa penúltima pergunta que eu tenho para fazer para você, eu queria saber o que é que você acha do decreto de fechar as igrejas, né? Porque a gente vê, enquanto agente público, né, a gente vê a situação que é realmente muito complicada. Muita gente morrendo e tudo mais. Porém, quando a gente começa a enxergar a intervenção do Estado, né, dentro da igreja, a gente já liga ali um sinal de alerta. E eu queria saber de você o que é que você acha, né? Se você acha que realmente é necessário ou se você acha que teria como encontrar um equilíbrio ali, tendo em consideração que muita gente está morrendo e nós, cristãos católicos, a gente sabe da necessidade da confissão, né? Então, como é que você enxerga aí essa situação? Eu, sendo bem honesto, eu teria sentado com os líderes religiosos se eu estivesse na cadeira de prefeito. Acho que isso faria toda a diferença. Eu acho que o distanciamento que eu tenho, né, de fazer dentro de casa, caso eu estivesse acometido, eu estaria dentro de um quarto. Eu acho que o distanciamento dentro da igreja ela pode ser obedecida, né? Mas quando o arcebispo ele determina, eu só obedeço. Sim, certo, aí, é verdade. Aí a orientação eu faria diferente. Eu tomaria uma decisão. Teria como nós auxiliarmos na fé o povo? Então vamos deixar durante a semana, no final de semana, como aglomera muito, não vamos fazer. Então vamos fazer de outras formas, aumentando. Mas isso teria que ser uma decisão do poder público, escutando a igreja. Porque simplesmente dizer assim, não pode aglomerar e não dar uma solução, se a igreja orientou, o Papa orientou, a orientação espiritual é essa, fazer sua oração, né, de joelho no seu quarto, fazer sua comunhão espiritual. Eu não questiono isso de forma alguma, para não ficar... Sim. Eu sou obediente. Isso aí eu aprendi. Eu aprendi. Mas eu teria tomado uma postura diferente de conduzir, porque eu tenho certeza que a fé salva vidas. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu não preciso, do mesmo jeito, quem não acredita em Deus, que faz o discurso do Estado laico, aqueles que são cristãos, e a sua grande maioria, também precisa ter a sua proteção, do ponto de vista de guardar, obedecer a sua fé. Então, respeitar e chegar no denominador comum, acho que teria como. Agora não mais, porque, infelizmente, nós não conseguimos preparar a rede pública, né? A contento, o período está se extrapolando e, infelizmente, a gente não conseguiu preparar o melhor para a partir do poder público. Faltou muita coisa. Obrigado, Vascaíno. Mas a minha posição era que nós chegássemos num consenso e daria para chegar, sabe? Mas... Sei.
a Santa Madre Igreja ela tem uma sabedoria infinita e Com eu não certeza, posso... com certeza. O Raoni, a gente indo aí para minha última pergunta, a gente, eu vi que você postou ontem, né, falando da educação infantil e falando do pensamento de Werner, né, a questão da matemática financeira desde da creche, que eu, Thiago, eu acho que é a primeira saída, né, o primeiro pontapé para uma mudança de mentalidade social a longo prazo, né, porque a gente sabe aí que a propriedade privada, né, ela é uma geradora de renda para outras pessoas, né, é uma forma em grande escala de dar, né, o, o que o cidadão precisa, né? Dinheiro para ele conseguir se manter. Mas, em contrapartida, quando a gente começa a enxergar o dedo político nesses assuntos econômicos, a gente começa a ver que a propriedade privada, o empresário, ele é muito marginalizado, né? Trata o empresário como um explorador, alguém que quer explorar o trabalho braçal de outras O lucro pessoas. pelo lucro. Isso. E eu queria saber, assim, como você vai fazer para que esses dois pensamentos, eles não sejam incongruentes na cabeça da criança, né? A criança, sim, ela vai ter a matemática financeira, econômica, desde ali do começo, porque eu acredito que o empreendedorismo salva, economicamente falando, né? O empreendedorismo salva. E alimentando a criança desse pensamento desde o início, para que quando ela chegue no ensino fundamental com a cabeça mais formada, ela comece a praticar de fato o empreendedorismo, como você como você acha que pode ser feito para que não fique esse pensamento incongruente. A criança aprende mais nova que a matemática financeira, que o empreendedorismo ele é fundamental para o crescimento do país, do estado, do município. Quando ela chega mais velha, ela vai olhar e falar, não, aquilo que eu aprendi é uma mentira. Como é que você acha aí que a gente pode chegar? Vamos usar a história recente, porque essa história da Vamos. pandemia vai ser história para eles, não é isso? Sim. Né? Então, Sim. vamos usar essa história da pandemia. Se nós tivéssemos uma cultura empreendedora, uma cultura de reserva de contingência, que está se falando há poucos anos disso, abertamente para todos, se nós tivéssemos uma cultura de poupar, não é poupança não, de poupar, né? De ter aquela reserva dos 12 meses, que é o que tanto ensina os educadores financeiros. Imagine se essa população pequena, e que são as paupérrimas, certo? Se essa cultura fosse durante essa pandemia, estaríamos brigando para estar abrindo o comércio, para estar abrindo a economia? Não. Todo mundo estaria preparado para uma situação como essa, para passar 2, 3, 4, 5 meses. O auxílio do governo viria logo depois, caso precisasse passar mais tempo. Mas nós teríamos outra condição econômica. Então, mesmo que haja um conflito, essa história da pandemia vai influenciar na educação futura desses meninos. Eles vão chegar lá sabendo que, quando houve uma pandemia, eles não tinham para onde correr, estavam dependendo totalmente do Estado. Com quentinhas para alimentar a população. Nem cesta básica são quentinhas que estão sendo oferecidas. Então, isso é muito danoso do ponto de vista. Eu pretendo deixar um legado, e esse legado será uma transformação de vidas, porque os pessoenses não merecem uma visão de apenas pagar impostos. Eu não sou feito para pagar imposto e não ter retorno nenhum. A gente está cansado disso. Quando você vê hoje no Rio de Janeiro, mais uma vez, o roubo do dinheiro público em relação aos respiradores. Até nisso, quer dizer, não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço para brincar com isso. Então, é você ter um modelo pedagógico completo. Tenra infância, da mais tenra infância, você Fundamental 1, né? E no Fundamental 2, e aí depois no ensino médio. Esse é o problema que a gente tem de dar, né? Agora, um modelo pedagógico. Não dá para a gente tratar de forma isolada, né? Então, não é simples, mas a partir do momento que você implementa uma cultura, essas pessoas vão perceber a diferença do que é ser empreendedor, né? Os que são empreendedores entenderão bem. Obrigado, Guilherme, pela referência. Muito obrigado mesmo. Raoni, que Deus te abençoe, cara.
Foi muito bom aí bater esse papo contigo. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Acho que amanhã a gente já posta. Então, Que massa. a gente tá muito feliz aí com você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. O que precisar da gente, a gente tá à sua disposição. E que Deus te abençoe aí a sua família e proteja aí de todo o mal aí, de toda a investida do inimigo nesses próximos dias aí, nos próximos meses aí, que serão bem corridos para você. Amém. Conto com suas orações aí. Hoje foi um dia bastante especial, né? Hoje, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Isso. Fátima. Nada é por acaso. Estar com vocês, né? Obrigado. E assim, abro aqui para os que estão aqui ainda e a você também, que queira contribuir. Nós temos um plano de metas, não é plano de governo. Então, está aberto para a população. É só mandar um direct, conversar comigo. Eu menciono para os grupos que estão fazendo o plano e contribuir para a sua cidade. Quem queira seja sempre bem-vindo. Obrigado, viu, Raoni? Deus te abençoe. Até mais. Deus abençoe. Um abração. Pois é, gente. Muito obrigado aí a todos que ficaram até agora. A gente está muito feliz, né? Foi um papo muito bacana com o Raoni. Falamos sobre fé e política, falamos sobre fé, sobre vida pessoal. E vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado aí a todo mundo que ficou até agora. Deus abençoe vocês. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que nos ajudou com as doações. Chegamos a R$ 8.000 em doações. Fora algumas cestas básicas que recebemos por fora. Logo mais a gente vai estar postando aí e mostrando como que foi entregue. Sigam o nosso canal no YouTube, dia 19 tem live, logo mais a gente vai divulgar a live no canal no YouTube, tá? A gente volta semana que vem com mais algum convidado aí pra gente bater um papo, tá? Sigam o nosso perfil aí, Deus abençoe vocês e até a próxima.